Agora voltando aqui para a organização das matérias, né? O pessoal pergunta também muito quantas matérias, em média, seria bom estudar por vez, assim, né? Seria melhor estudar logo tudo, estudar uma parte, depois estudar outra, né? E eu acho, assim, por experiência própria, que é mais interessante você selecionar algumas, né? Porque se você tentar estudar tudo de uma vez, é como a gente estava falando, você pode não assimilar muito de cada matéria e aí te acabar perdendo algum tempo, que é precioso nessa trajetória com uma aprovação. Eu, por exemplo, no começo, saí estudando tudo, né? Eu saía realmente estudando, às vezes eu estudava até 3 matérias por dia e estudava todas as matérias durante a semana. Mas eu acho que não foi produtivo isso, eu acho que inclusive atrasou um pouco o meu processo de aprovação. Acho que eu teria passado antes, se tivesse dividido melhor, né, as matérias. Eu acho que estudar por ciclos faz sentido, né? Tem um sentido. Eu acho que você tem mais ou menos ali 10 matérias, né? Você podia separar 5 e 5, né? Pegando dois idiomas, né? Português e inglês em uma primeira oportunidade, e aí espanhol e francês numa segunda. Eu acho que tem sentido você colocar política internacional, história do Brasil, história mundial, português e inglês como disciplinas base, e aí nessas disciplinas você faria um primeiro contato, né, um primeiro ciclo, para aí, num segundo momento, você estudar as outras disciplinas. Eu acredito que essa estratégia te permita conseguir mais familiaridade com o léxico mesmo de cada disciplina dessas e também entender mais todas essas conexões, né? Que dentro da própria disciplina e entre as disciplinas, né? Porque o CACD tem muito essa interdisciplinaridade. Às vezes tem uma questão de economia que toca em política internacional, questão de geografia que tem a ver com história, enfim. Então tem vários temas que vão se tocar. Mas para que você entenda essas conexões, primeiro você tem que entender as conexões dentro da própria disciplina e se familiarizar com elas, né? Com ela muito bem. Então eu acho que estudar tudo de uma vez é um pouco complicado, né? Os idiomas, como a gente já falou, eu acho interessante estar sempre praticando, né, as 3 línguas, inglês, espanhol e francês, ao longo de toda a preparação. Aí sim, eu acho que sim, faz sentido, né? Você ter essa prática constante, porque você deixar, eu vou estudar uma língua durante alguns meses, e depois eu deixo essa língua para lá e vou estudar outras. Não dá. Porque aí você vai acabar esquecendo algumas coisas dessa primeira língua, e aí, né, isso pode te prejudicar mais para frente. Então, é mais interessante, pelo menos a meu ver, que haja sim essa divisão dos ciclos, mas que os idiomas continuem, né, sendo reforçados ao longo de toda a preparação. E às vezes pode ser, por exemplo, em dias alternados, um dia você estuda inglês, outro dia um pouquinho, né, pelo menos, mas um pouco de inglês, depois um pouco de espanhol, no outro dia um pouco de francês. Ou então em um dia você estudar espanhol e francês também para o seu cérebro já ir se acostumando à lógica da prova, porque isso também é importante, né? Inclusive os horários de estudo que eu fazia, né, tinham muito a ver com o horário que eu ia fazer a prova, porque eu já queria condicionar o meu cérebro a ficar fazendo uma atividade relacionada ao concurso no horário que eu teria que fazer essa atividade, que seria a prova, né? Então, eu costumava realmente começar a estudar quando eu tinha, né, o tempo disponível total, eu fazia minhas 8 horas divididas de acordo com o concurso, né? Então, de 9 até 1 da tarde, das 3 às 7, né? Justamente para já ir me habituando àquele horário, né? O horário que a prova vai te exigir, né? Então, eu acho que é interessante, se você puder, claro, né? Porque a gente sabe que as realidades são diferentes e às vezes você tem um horário de trabalho fixo, né? Não só a carga horária, mas também o horário de trabalho fixo. E aí, quando você tem isso, esse não é possível, né? Mas ainda assim, quando estiver no final de semana, eu acho que é interessante, quando você for estudar no final de semana, estudar no horário da prova, né? Porque pode parecer uma bobagem, mas isso vai condicionando a sua mente, seu cérebro a estar naquele horário trabalhando com aquilo. Então, quando você vai lá ter que ir naquele horário fazer a prova, isso já é algo mais natural para você, né, do que quando você estuda num horário que é totalmente diferente. Então, era mais ou menos assim que eu ia, né, que eu gostava de Deixa, fazer.
E Deixa eu até aí, fazer hum, um contraponto com isso que você falou, Jonas. Muito interessante essa questão do ciclo circadiano, né? Você ir uhum, adaptando o horário da prova, até para os seus picos de concentração isso, é, começarem a se ajustar ao momento em que a prova vai te exigir esses picos de concentração, né? O meu pico de rendimento, ele costumava ser das 6 da tarde até meia-noite, só que às vezes ia até mais tarde, 1, 2, 3 da manhã, né? uhum, E daí o que aconteceu? No dia da prova do TPS, eu tentei, falei, vou tentar dormir cedo, hoje eu vou tentar dormir cedo, né? Bem, assim, ingênuo, né? Não, hoje eu vou tentar dormir cedo. Cara, eu deitei na cama e não vim, até porque eu tava ansioso, né? Porque é, era a prova no dia seguinte. Aí a ansiedade, o meu ciclo não era aquele. Cara, eu sei que eu consegui dormir 2, 3 da manhã no dia do TPS, né? Acordei assim, quebrado para ir para a prova. Cheguei na prova de português, já desesperei, porque tinha aquele texto gigantesco. Eu falei, meu Deus, tocou, né, o fiscal quando mudou lá 1 hora de prova. Eu falei, gente, eu só fiz 5 questões de português. Eu tô acabado, não vou conseguir, não vou conseguir. E aí, cara, você começou a me dar uma dor de cabeça, tive que tomar de pirona no dia, assim, para conseguir fazer a prova com uma certa tranquilidade, sabe? Mas eu falei, gente, eu preciso acostumar o meu ciclo, até porque o seu ciclo de sono, se você está acostumado a uma determinada rotina, você fica com sono depois do almoço. Cheguei no dia do TPS, cara, quebrado. E se você tem uma certa rotina de sono que te faz ter sono depois do almoço, por exemplo, é muito prejudicial. Porque você vai ter que ficar lutando contra o é, sono no meio da prova. Você já está lutando contra a prova, entendeu? Uma outra lição do Sun Tzu seria não abra duas frentes de combate, entendeu? É, tente fazer com que naquele dia, né, você só lute contra a prova e o resto esteja tudo assim, na melhor regulação possível, assim, né? Claro que nem sempre dá, mas esse é o ideal. Então, como a gente está falando aqui de rotina e cronograma, falar de sono é muito importante, né? Eu tenho tutorandos, assim, que é o tutorandas também, que às vezes falam, é porque eu dormi pouco, eu dormi muito tarde, ou a minha rotina é muito bagunçada, eu durmo um dia no horário, outro dia no outro. Cara, isso para uma rotina de estudos, assim, porque o sono afeta a concentração, né, com certeza, demais. O sono afeta rendimento, afeta memorização. Nossa, cara, raciocínio, assim, criatividade na hora de escrever uma redação. com certeza. Tudo, tudo isso é afetado pelo sono. Então, você cuidar disso no longo prazo, e sobretudo nos momentos anteriores à prova também, você fazer esse ajuste de ciclo, como o Jonas falou. Eu vejo, assim, por não ter feito isso e ter pagado preço, assim, quase custou minha aprovação, tenho certeza disso, assim, porque eu estava mal no dia da prova é fundamental. Até é bom que você trouxe esse assunto, porque não teria como falar de rotina e cronograma sem falar de sono, de descanso, de ciclos, né? É, eu concordo. Prestar bastante atenção nisso. O meu sono também era totalmente caótico antes. E aí eu fiz uma chamada higiene do sono, né, que é algo importante, que eu estudava perto do local onde eu ia dormir, né? Eu estava em casa. Então, no mesmo ambiente ali, no mesmo quarto. Então, isso prejudicava muito, porque quando eu ia dormir, ficava pensando ali naquele conteúdo e aí não conseguia dormir, não conseguia descansar. E aí, quando eu ia para a prova, a primeira vez que eu fiz, né, o TPS, eu estava absolutamente acabado também. Você dormiu pouco, eu não dormi nada. Eu não passei assim, claro, na primeira vez. Eu não sei como é que eu passei naquele TPS, mas enfim, foi muito complicado. Então, de fato, é algo que precisa ser trabalhado, é criar uma rotina de sono, que horas você quer dormir, que horas você quer acordar, né? Criar um ritual para fazer isso. Antes de dormir, desacelera, não é? Não fica no celular, vai, sei lá, ler algum livro, alguma coisa que te agrade, porque isso faz diferença, né? Faz uma diferença muito grande para você estar bem, né, na hora da prova. Então, realmente é muito importante essa questão do sono também no cronograma, né? Não esqueçam que vocês precisam dormir, né? Não adianta, também tem Exato. gente que às vezes fica meio desesperado assim, em estudar muito e acaba prejudicando o sono. Não é bom, porque é ruim para os seus estudos, né? Então, o sono deve ser sim fundamental e tem que ser cuidado realmente com qualquer outro aspecto da preparação. Ele entra na preparação com toda certeza. Então, é muito importante, eu concordo totalmente. Exatamente. E você falou dessa questão dos espaços, né? Que a sua mesa de estudos era no quarto, a minha também era, inclusive. Uhum, E o pessoal perguntou, entre as perguntas que me mandaram, dificuldade de concentrar, de memorizar, de focar, né?
eu sento para estudar, mas eu não consigo me concentrar, né? Meu Deus, a gente vive numa era em que a gente é bombardeado com mil coisas ao mesmo tempo, né? É muito difícil você se desligar para concentrar em alguma coisa. Então, eu vejo como essa dificuldade assim é comum, né? E eu tinha também. Mas eu acho que se você faz uma higiene do sono, como você falou, né? Você presta atenção no seu sono, presta atenção nos seus espaços, né? Na sua geografia, digamos assim. Eu acho que é Isso. muito importante para você se concentrar. Você ter um lugar onde você esteja em paz para estudar. Você tem um Uhum. lugar que esteja higienizado, seja organizado, né? Higienizado no sentido assim, não que não seja um lugar bagunçado, cheio de, Isso. sabe, a cama. Agora a gente está em home office, pandemia, né? Cara, É. tudo misturado. Eu sei que nem todo mundo tem a oportunidade de ter, né, uns espaços que gostaria para estudar. Eu também não tinha, assim, algo que eu considerava ideal, mas eu tentava. Então, às vezes, eu ia para a biblioteca, eu ia para um É. lugar onde eu dizia, eu estou aqui para estudar, eu estou neste lugar para estudar, E- né? E então eu vou estudar, né? E quando eu saio daquele lugar, então eu saí do meu estudo também, né? E agora eu vou Uhum. para minha casa e a minha cama é meu lugar de descanso. Né? E eu entro no meu quarto, ele precisa ser um quarto higienizado para o descanso, ele precisa ser um quarto Isso. até meio consagrado para aquilo, né? Para que eu possa ter um sono, né? Aqui eu não penso em estudo, aqui eu penso em descansar, em me recompor, em recuperar as minhas energias, né? Para depois então voltar para um ambiente de estudos, e daí sim eu vou me concentrar, é a hora da concentração, o meu ciclo está apropriado para essa concentração. Se você não teve sono direito, no outro dia você não vai conseguir se concentrar direito. Não Pois é. adianta dormir assim, não dormir e depois querer render igual um guerreiro asteca no outro dia, entendeu? Assim, Pois você é. não vai conseguir, sabe? Tipo, você vai ter dificuldade, sabe? Então, sono é a primeira palavra que a gente tem que pensar quando fala de concentração. Como é que está seu sono, Concordo. né? Como que estão os seus espaços, a sua organização, a sua higiene mental, digamos assim, né? Uhum. Porque se você está sendo bombardeado com tudo o tempo inteiro, até com coisas sobre o concurso, né? Meu Deus, Isso. agora saiu um novo curso, agora saiu uma nova nota, agora saiu um não sei o quê, tem a pandemia e a manchete da Globo News que eu tenho que ver porque é atualidade, cai no concurso, e ai meu Deus, cara, você não vai se concentrar, você tem É que. verdade. A concentração do século XXI é um dos maiores esforços assim, que a gente tem que fazer, sabe? Tem que ser muito intencional para você dizer, deixa eu limpar tudo, agora e focar numa coisa só, né? É. Desculpa assim me emocionar com isso, mas eu acho que a gente precisa falar sobre isso no Com século XXI, certeza. entendeu? Concordo. Eu concordo Como totalmente. focar, né, num mundo em que nos bombardeia com tudo, né, e quer que a gente esteja a par de tudo ao mesmo tempo. Cara, não dá. Não dá. Cientista tem que ter, né, uma capacidade de abstrair e dizer, isso aqui é minha vida por enquanto. Pelo menos nessas horas em que eu estou estudando, é isso aqui, né? É, exatamente, né? E é isso mesmo. E aí sim, né? A capacidade de concentração vai fazer uma diferença muito grande na sua aprovação, né? Aí, de fato, né? Você ter esse sono bem regulamentado, esses espaços, como o Tassiano falou, bem separados, assim, o espaço para dormir é uma coisa. Nem que você tenha que ficar em casa, por exemplo, agora na pandemia. Não fique no mesmo cômodo que você vai dormir, né? Tente mudar, pelo menos o cômodo, vai para a sala, ou não sei, porque isso ajuda, né? É algo que realmente nessa esse bombardeio, essa sociedade do cansaço que, né, a gente vive, né, atualmente, é meio complicado mesmo você tentar se concentrar e focar naquilo, em uma atividade só quando tem milhares de estímulos ao mesmo tempo, né, na sua cabeça. Então, né, e tentar separar, né, na medida do possível e calma também. Calma é importante, né, não se desesperar toda vida que sair alguma coisa, sempre ficar bastante calmo, tranquilo. Aí você vai olhar, mas com calma, tudo no seu tempo, né, porque aí vai render bem para você. Senão, não vai adiantar muita coisa. Às vezes sai um acordo, aí você vai lá, eu tenho que ler para outro acordo, não sei o quê. E aí não, calma, calma primeiro, depois vê uma análise, né? E é isso que vai fazer diferença e não esse desespero. Então, o desespero é algo que vocês têm que banir da vida de vocês nesse concurso, porque, assim, para você ficar desesperado é muito fácil, né? Tanto na prova como no cronograma de estudos, quando você está fazendo, porque tem muitas possibilidades e ali, na hora da prova, vai ter alguma coisa que você não vai saber, ou que você sabe muito pouco, então aquilo não pode te desestabilizar, né? E às vezes está lá para te desestabilizar, para saber como é que você lida com uma situação adversa. Faz parte da profissão, né? Então eu acho que
é importante, né? Calma é absolutamente fundamental. Pronto, outra Pô, coisa deixa que eu o até, pessoal. só, Hum, cara, só um pode adendozinho nessa botar. parte também, que eu acabei pulando para concentração ali sem, assim, inadvertidamente, né? Mas uma coisa que me ajudava também, cara, é me dar recompensas quando eu conseguia concentrar e cumprir aquilo que eu tinha proposto a É, fazer, né? Então eu falava assim, ah, cara, se eu cumprir, nossa, eu tinha lá um cronograma bonitinho, se eu cumprir esses 3 dias aqui que eu botei certinho, sabe? Ou então no sábado de manhã ou no sábado à noite eu vou sair pra, sei lá, sabe, comer alguma coisa diferente, eu vou sair encontrar uns amigos, eu vou me dar o direito de comer alguma coisa que eu quero comer, sabe assim, pra dar e- aquela, nossa, sabe, eu vou me dedicar aqui pra depois dizer, poxa, eu mereci, sabe, isso aqui, eu, né? Então você dá pequenas recompensas, cara, às vezes era até comer um chocolate, assim, falava, cara, nossa, se eu fizer isso, eu mereço um chocolatezinho, assim, né? Que eu gosto muito, então eu pensava, cara, vou me esforçar aqui e ficar até o final aqui para eu poder sair com consciência tranquila, dizer, eu terminei, agora eu posso curtir, agora eu posso relaxar, posso comemorar que eu cumpri meu cronograma de hoje, ver uma série no fim do dia, né? Porque tá tudo Uhum. feito, né? E até a importância de ter um cronograma para saber também a hora de acabar de estudar, né? Isso, Porque se você não exatamente. tem um Verdade. cronograma, se você não tem um cronograma, nunca acaba. Então você não pode nem naquele dia dizer, agora eu posso descansar porque eu acabei, posso ver uma série, posso fazer alguma coisa. Porque eu já estudei o que eu tinha prometido para mim mesmo que eu ia estudar nesse dia, né? E É, nos dias exatamente. que eu não cumpria, aí eu tentava, não, então eu vou tentar esticar um pouco mais, vou tentar dormir mais cedo, não vou, né, para tentar repor no outro dia, alguma coisa assim. Mas é isso aí, É, só queria dar aqui, sabe? não, mas é exatamente. Esse sistema de recompensa também eu acho que funciona muito bem. Outra coisa que o pessoal perguntou é se é bom estudar todo o conteúdo ou que tem mais probabilidade de cair. Olha, esse daí eu realmente tenho uma posição bem firme. Eu acho que o conteúdo você tem que estudar todo, né? Você não tem como isso de, o que é mais provável de cair. O que é mais provável de cair, pode cair, mas pode também não cair, né? A improbabilidade existe, né? Inclusive no Rio Branco, na disciplina de política internacional, a gente fica bem vacinado em relação a isso, né? Eu acho que, de fato, né, a improbabilidade é absolutamente parte da nossa vida e no concurso não é diferente. Então, nesse negócio de você estudar só o que estão dizendo que vai cair, não é interessante. Até porque às vezes a banca acompanha o que estão dizendo aí que vai cair e aí coloca outra coisa. Eu lembro muito na prova de História do Brasil, né, do ano que eu fui aprovado, em 2018, que o pessoal, o professor Doratioto saiu da banca, não vai cair mais prata, né? As questões relacionadas ao prata não vão cair na prova de História do Brasil. Então, nem adianta estudar. Aí, o que foi que eu fui fazer? Eu tô achando meio estranho isso daí, né? Pode ser que caia. E aí, eu peguei e fui olhar quais eram os temas de prata que já tinham sido cobrados. Aí eu olhei, não tinha sido cobrada ainda a Guerra da Cisplatina. Eu fui lá, fui estudar a Guerra da Cisplatina, porque eu achei, não, eu tô achando que como todo mundo está dizendo que não vai cair, vai cair. E aí, quando eu abro a prova, a questão 2 era a Guerra da Cisplatina, né? Então, assim, Muito boa, muito bom. isso de não vai cair, não funciona no CACD, não dá certo isso de você estudar o que é mais provável, não. Você tem que tentar estudar tudo, claro. Claro que se você tem um tempo, assim, muito corrido, tá com pouco tempo ali estudando, vai fazer a prova às vezes para treinar e tudo mais, você pode né, ter uma priorização do que cai mais. Ali, se você está naquele primeiro momento, está fazendo a prova mais para treinar e tudo mais, aí tudo bem. Mas se não, se você realmente já está estudando, aí você vem na véspera querer revisar só o que é mais provável de cair, eu não acho uma boa estratégia, né? Eu acho que, na medida do possível, claro, né, é bom tentar revisar de maneira mais ampla, nem que seja um pouco superficial, mas tentar abarcar o edital o máximo possível, né? Já que aí, quando você está assim, você não vai ser surpreendido por uma questão que, tipo, da Guerra da Cisplatina, lá que ninguém, todo mundo estava dizendo, ele não vai cair. Aí foi lá e caiu, né? É. Então, enfim, seria isso. O que você acha, Tassiano? Não, legal, cara. Eu assino embaixo tudo que você falou, assim. Antes de eu entrar nessa resposta, deixa eu dar uma olhada aqui nas perguntinhas que o pessoal estava Ah, mandando, né? sim. Sim. O pessoal falou aqui. Alguém falou aqui que o professor recomendava ler o mesmo livro 3 vezes para o CACD.
Gente, eu não recomendo, assim, Não, não de jeito mesmo, né? nenhum. Não. Você lê, eu lia uma vez, às vezes eu fichava já para nunca mais ter que abrir aquele livro, entendeu? Para tirar já tudo que eu preciso dele e nunca mais ter que reler, né? Eu lia só o fichamento ou resumo, né? Ou se eu grifava, às vezes dava uma olhada só no que eu grifei para dar uma revisada, mas você lê 3 vezes, assim, não sei Não. quem Eu- indicou não, mas a mim não me parece a melhor estratégia, né? Verdade. Não recomendaria mesmo. Quantas horas líquidas de estudo por dia? A gente já falou um pouco disso, depende muito, né? Depende do seu É, momento. E uma outra pergunta só, é que eu fiquei aqui tocado por uma pergunta do Tiago HPR. Vocês poderiam tratar melhor sobre os ciclos de estudo? Sinto que estou preparado para o TPS, mas ainda com pouco domínio para a segunda fase. Quais seriam suas dicas para um ciclo mais focado na segunda fase? Eu acho que a gente vai falar um pouco disso, né? Logo na sequência. vai. É a próxima, o Tá, próximo tema, inclusive. beleza. A gente vai Sobre esse falar de. negócio Hum, que você falou de estudar todo o conteúdo que tem mais probabilidade, concordo com você, tem que estudar todo o conteúdo, tudo pode cair. Agora, é claro, se você tem menos tempo, pode priorizar assim os grandes temas, né, que são aqueles, digamos assim, que tem apareceram mais vezes. Se tem maior chance de cair ou não, a gente não sabe, né, porque não dá para prever o futuro. Mas que eles apareceram mais vezes e tal, então você, né, consegue ter uma ideia do que são os temas que mais aparecem com mais frequência, né, na prova, sabendo que não necessariamente aquilo vai cair novamente, né? hum, É uma inferência indutiva que você tem de provas anteriores, né? Mas eu diria, é importante conhecer a prova, é importante saber o que mais caiu, né? É importante você olhar para a prova e saber, por exemplo, que na prova de História do Brasil terceira fase cai muito pouco Brasil colônia, né? uhum, Então cai mais na habilidade primeira fase. Né? Ou na prova de terceira fase de PI, não cai tanto uma questão inteira sobre teoria das RI, mas sempre cai no TPS. isso, Né? exatamente. Então, você saber essas nuances das fases, né? Ou, por exemplo, cara, até assim, você saber que história mundial só cai na primeira fase, não cai na terceira fase, né? É, tem E isso é uma coisa muito meio básica, que mas fica é. óbvia, básica para gente que se prepara um tempo, mas tem gente que não se toca que, na verdade, HB tem um peso maior na prova, porque ela cai na primeira, na terceira fase, e você tem que escrever Uhum, 90, 60, 60 linhas sobre isso. HB. E sobre HN, não, né? Então, você fazer essa hierarquização, de novo, entre conteúdos, entre disciplinas, para ser estratégico na hora de onde dedicar mais tempo, onde alocar mais recursos, né, mais tempo, para tentar maximizar pontos na prova, que é o que você quer no fim do dia, né, eu acho que é importante. Então, assim, se tem uma dica que eu daria, na minha experiência, assim, que você vai levar dessa live, assim, para quem está olhando, na minha opinião, é conheça a prova, seja Uhum, íntimo da prova, sabe? Seja exatamente. um expert nas provas anteriores, saiba dizer de cabeça qual foi a segunda questão de História do Brasil da terceira fase do TP, da terceira fase de 2016. Caiu sobre aquele tema e foi isso. Sabe que você entra e mergulha na prova de um jeito que você conhece, você sabe o que priorizar, sabe o que estudar, porque é a prova que te diz, não é nem o professor que te Isso. fala, né? É a prova, Exato. sabe? Então, ouvir a prova é importante, né? É. Inclusive, essa questão que eu acertei, né, assim, de Guerra da Cisplatina, foi vendo a prova, né? Vendo as provas anteriores. Aí eu fui olhar, cai muito prata, estão dizendo que não vai cair, mas eu acho que pode cair. E aí foi cobrado o sistema A, B, C, D e E. Aí faltou o sistema F. Por que não? Né? Então aí você acaba, né, conhecendo a prova, você vê o que que pode também. Né? Você, claro que você não tem bola de cristal para saber o que que vai cair, mas você, né, pode também ter uma previsão um pouquinho mais acurada. E aí você vai trabalhando, né? Como você falou, os sistemas, alguns se repetem muito, você tem que dar uma atenção maior, né? Se alguns estão é, mais escanteados, você dá uma atenção menor, mas também estuda, né? Então é isso, né? É não desprezar nenhum tema, mas conhecer a prova com profundidade. Eu concordo absolutamente. E agora, passando agora para a questão de discursivas, né? Que o pessoal está perguntando muito de segunda fase, como é que é interessante treinar as discursivas de segunda e terceira fase. Né? Tem gente que até perguntou se seria interessante inventar pergunta, ou, enfim, técnicas de memorização para essas questões discursivas. Eu acho que a prática, pelo menos na minha experiência, é o fundamental. Né? Eu fiz realmente uma prática constante nas questões discursivas. Né? Eu fiz o concurso 4 vezes
E as 4 vezes eu passei no TPS, eu fiquei realmente com dificuldade nas questões discursivas, né, nas 3 vezes anteriores. E aí eu notei realmente o que eu fiz diferente no ano que eu passei foi dar um foco maior nessa prática, né, de tentar ver questões, resolver questões anteriores, né, de provas anteriores e depois comparar com o guia de estudos, né? Eu fazia a questão e tentava comparar para ver como é que tinham sido as respostas tinham sido avaliadas, né? Quais foram as respostas com a nota mais alta. Então, tentava fazer essa comparação. Né? Fiz alguns cursos também de correção, mas eu acho que, de fato, para a segunda e terceira fase, é prática. Né? Eu acho que você tem que saber estruturar bem o texto, né? Porque no fundo você vai ter que convencer a banca de que aquela sua argumentação está bem sólida, está bem fundamentada, né? Então, para fazer isso, você tem que ter um texto bem coeso. Então, eu acho que a prática é muito importante, né? Eu acho que para você estudar para a segunda e terceira fase, você tem que praticar, né? Não adianta você ficar só lendo e o resumo também é muito importante, mas eu acho que você tem que praticar como a prova, né? Como o Tassiano falou, realmente acho que a grande moral dessa live de hoje é essa: conheça a prova. Tanto a primeira fase, que é um estilo, como as provas de segunda e terceira fase, que tem um outro estilo. Então, se você conhecendo essa prova, como é que ela é cobrada, como é que a banca avalia, o que a banca acha que é positivo, o que a banca acha que é negativo, você pode ver isso lendo guia de estudo, fazendo, né, as questões anteriores. Então, é sempre praticando. E aí eu acho que quando você já tem uma base, né, primeiro você tem que construir essa base. Não adianta você chegar a praticar uma questão de história do Brasil de terceira fase tendo começado a estudar há uma semana. Não vai ser um exercício útil. Né? Realmente não vai. Mas depois que você constrói essa base inicial, aí eu acho que você pode ir aprofundando e moldando, né, esse seu conhecimento, aquilo que é esperado de uma resposta na terceira fase, na segunda fase. Né? Então é isso. Primeiro você tem os ciclos, né, vai fazer os ciclos de estudo, e aí consolidar essa base de conteúdo muito boa. E depois que você tem essa base, aí já dá para você partir, de fato, para treinar. E aí vai treinando realmente, eu acho que toda semana. Né? Depois que você tem essa base consolidada, pelo menos um exercício de discursiva eu fazia semanalmente, né? Ou de português ou de inglês, enfim. Né? Mas eu me forçava a estar escrevendo absolutamente toda semana, também para aquele condicionamento. Né? Eu fazia esses exercícios no final de semana, sempre também naquele horário, no horário da prova. Né? Eu realmente fazia esse condicionamento ao máximo, né? Horário da prova, dia da prova, e aí eu ia praticar. Então, isso eu acho que me facilitou muito, porque quando eu fui fazer mesmo a prova, já estava habituado a estar escrevendo bastante e naquele horário. Então, eu acho que é assim, mas primeiro você tem que consolidar uma base para depois você montar uma estratégia. Claro que português dá para você começar logo, logo cedo, porque as questões são mais amplas, né? Tem uma parte muito importante de cultura brasileira, então não necessariamente você precisa desse conhecimento tão aprofundado como de outras matérias. Mas eu acho que para as demais, sim, primeiro você consolida a base e depois, né, você tenta aprofundar e praticar, né? Concordo totalmente, Jonas, e acho que é importante realmente você já ir para treinar discursivas, né, com uma certa experiência, com uma certa estudo prévio, né, para não, porque se você também sair escrevendo qualquer coisa, não É, adianta, né, não isso. é isso, não dá, né. Você tem que ir lá escrever alguma coisa que você tem estudado, né. Para Uhum. fazer isso, você tem que ter um estudo prévio. Claro que não acho que você precisa demorar 2 anos para começar a treinar Isso. discursiva, não é isso que eu estou falando, não. Inclusive, eu cometi esse erro, né? Posso falar porque cometi esse erro, então eu passei um ano e meio ali estudando só, sem muito foco em discursiva, não tinha feito nenhum curso de discursivas, não tinha treinado uma questão de terceira fase, passei no TPS no susto, cara, assim. Falei, meu Deus, passei no TPS, e agora, terceira fase.
não fiz nenhuma questão de terceira fase, não me preparei, não passei na prova, né? Falei, nossa, se eu tivesse já começado essa preparação uns 8, 9 meses antes, depois que eu já tinha uma base ali, né? Talvez poderia ter economizado um ano de preparação. Então, acho que dá para incluir o treino discursivo à medida que você vai evoluindo, né? O quanto antes. Só que também não dá para pular etapas, né? Você saber falar, escrever sobre algo vem depois de você ouvir e aprender, né? É assim com idiomas, é assim com tudo, né? Para você falar sobre algo, você precisa primeiro reter, absorver alguma coisa, elaborar, processar aquilo, daí escrever, né? E aí, quando você passar para as discursivas, como treinar, como saber o que a banca espera? A banca, a gente, as turmas do Rio Branco, publicam todo ano, né, o que o Jonas falou, o guia de estudos, que Uhum. é, para mim, assim, se você não está aqui se preparando para o CCD e está pensando em questões discursivas e ainda não abriu o guia de estudos, você pode sair dessa live É e verdade. É você verdade. vai ler os guia de estudos que você vai ganhar mais conhecimento sobre a prova, você vai aproveitar melhor o seu tempo, assim, digo, não, sair dessa live para ir lá ler o guia de estudos, entendeu? Porque, assim, é imprescindível, você vai ganhar muito ouro fazendo aquilo. Né? Então, se você está pensando em questão discursiva, a banca ela te dá todo ano, né, uma declaração do que ela espera nas melhores questões, né, nas Isso, melhores respostas, e também. ela te diz, é isso que eu espero. E se você não estudar aquilo ali, você está perdendo um material preciosíssimo, porque é a banca te dizendo que ela gosta, entendeu? E é ela que você tem que agradar, sabe? Então, lê muito guia, presta atenção nas estratégias, no que é feito e como as questões dialogam com o enunciado, como que as melhores respostas se assemelham, o que você pode extrair delas de estratégia boa, sabe? Inclusive, eu cheguei a citar, eu lembro até uma questão da Mariana Goulart, que era de Uhum. geografia do guia, que eu lembro até hoje uma frase lá que ela botou sobre os conceitos de Milton Santos, que ela usou assim, uma, duas frases que eu achei assim, sensacional, genial. E eu peguei aquilo, eu gravei tanto que eu usei na minha prova esse ano e a minha resposta foi É, parar no guia de melhores respostas. E exato. era basicamente uma cópia, digamos assim, né, eu lembrava de ter visto Uhum. no guia da resposta dela, porque eu sabia que a banca já tinha gostado daquilo ali. Eu falei, a banca já gostou disso, eu vou pegar e vou usar na minha também. Uma estratégia de argumentação que eu trouxe para minha prova, entendeu? Então você de novo, se tornar um expert das provas, vai te dar repertório também, vai te dar essas ferramentas para agradar a banca na hora que você precisar, né? Porque você Verdade. estudou com base no material que agradou a banca, né? Então, o pessoal fez pergunta, né, se a gente pagava para o pessoal corrigir. Sim, cheguei a fazer cursos e pagar professores É, especializados para corrigir minhas questões, né? Acho que em algum momento da preparação é importante você ter alguém especializado no concurso, dando um retorno sobre as suas questões, né, para dar umas dicas. Nem sempre dá, mas para quem der, eu acho que é importante num determinado momento da preparação, assim, você ter um acompanhamento especializado, né? A única forma que você tem de ter a sua questão corrigida é pagando para alguém, né, fazer verdade. isso, né, ou mesmo você se comparando, mas aí é outro esquema, né, É. e eu acho que fizeram uma outra pergunta ainda, sobre recursos, o pessoal está perguntando sobre recursos, gente, assim, isso é mais a quarta fase do concurso que a gente chama, né, é a última preocupação que você tem que ter, mas assim, eu fiz recurso de tudo, basicamente assim, quase 100% daquilo que não foi pontuado em nota máxima, virou Também. um hábito, né? Virou um hábito de que as pessoas recorrerem de quase tudo poder para tentar Sim. ganhar ponto onde dá, né? Não acho que é o melhor dos hábitos, mas é a prova, ela tem acontecido assim, É. e a gente acaba fazendo recursos para tentar argumentar. Claro, assim, quando eu vi que o negócio era claro, eu falei, nossa, a questão tá em branco, eu não, né, não falei realmente muito longe do que esperado, eu nem tinha muito cara de pau de fazer o recurso, assim. Mas quando estava próximo lá, a gente tentava sempre, né, um último chorinho da banca, assim. Com certeza. No meu ano, por exemplo, se eu não tivesse feito recurso, eu teria passado ainda, mas eu teria perdido 10 posições, né? Então, é complicado, né? Você tem que realmente tentar recorrer do máximo que você puder. E às vezes você tem um recurso que você tem certeza que a banca vai prover, vai ser provido e não é, e um recurso que você, vou fazer assim e é deferido, né? Então, assim, é bom sempre você se cercar da melhor hipótese possível, né? Tentar sempre fazer os recursos o máximo possível de tudo que der. E agora, passando um pouquinho sobre os idiomas, né? Que o pessoal também
né, pergunta bastante, né, de como ajustar, como equilibrar esse estudo de idiomas com o de outras matérias, se é melhor estudar os 3 idiomas de uma vez, ou estudar um por vez e depois ficar fazendo manutenção do outro, né, como tentar sair do zero em espanhol e francês. Bom, a primeira coisa, eu acho que os idiomas, como a gente já falou, tem que ser um estudo constante, né? Não é que nem as outras matérias, que você vai estudar várias horas num dia, depois não vai estudar mais, depois em muitos dias. Você tem que estar com aquele estudo constante, né? E eu acho que os idiomas também ajudam em algumas matérias, né? Você pode ficar lendo, por exemplo, texto sobre política internacional, em vez de ler em português, tenta ler em inglês ou em espanhol, ou em francês, né? Enquanto você está estudando atualidades, às vezes os textos são até mais ricos, né? Então, você aproveita também para outras matérias. Eu acho que deve ser integrado sempre os 3 idiomas, eu acho que não daria só para concentrar em um e deixar os outros dois meio que de segundo plano, porque, embora as provas de espanhol e francês a gente saiba que não tem pontuação mínima, no final elas têm um peso até relevante, porque tem uma diferenciação de notas, né? Então, é uma prova que não deixa de ser importante. E é uma prova também que vocês têm que lembrar que é a última, né? É a última prova do último dia. Então, no dia que você está mais cansado, que você está realmente ali querendo, rezando para acabar logo, para ir para casa, né? Pelo menos é sempre assim comigo, né? E aí você tem aquelas provas de espanhol e francês ali à tarde, no domingo à tarde. Então, se você não tiver com aquilo, com as duas línguas já bem internalizadas, não absolutamente dominadas, né? Não precisa isso tudo, mas pelo menos assim já relativamente bem internalizadas, facilita muito, né? Então, eu acho que não dá para deixar também para depois e desprezar espanhol e francês, não. Eu acredito que deve ter um equilíbrio aí, você estudar tanto inglês como espanhol como francês. Aí o pessoal às vezes pergunta se seria interessante equilibrar com outras matérias, com matérias, né, ditas assim, substantivas, entre aspas, que a gente fala muito isso no Rio Branco, né? As matérias substantivas e os idiomas. Mas eu acho que dá, né? Se você for estudar 2 por dia, por exemplo, você bota um idioma no segundo período, no período que você, né, vai ter menor do que o outro. Então eu acho que dá para colocar, sim, os idiomas desde o começo, realmente, da preparação. Eu acho que é importante, né? E não precisa ser um tempo também enorme de dedicação, mas pelo menos uns 20 minutos ali, 15, 20 minutos por dia. Você separa, né? Vai em inglês, depois espanhol, depois francês. Um dia pode ser inglês, outro dia espanhol e francês. Enfim, vai alternando. Eu acho que é muito importante, sim, né? E os idiomas, nesse sentido, acho que são importantes. Para sair do zero, né? A pessoa também pergunta como é que a gente sairia do zero em espanhol e francês, quem não tem absolutamente nenhum conhecimento, né? Vai precisar fazer a prova. Primeiro é o de base, né? Tentar pegar a gramática mais básica de todos, né? Pegar os textos mais fáceis, né? Os textos mais fáceis possíveis. A TV Monde, salvo engano, não sei se ainda tem, mas tinha um curso, né, gratuito que você podia acessar lá pelo site, com vários níveis, com exercícios assim bem básicos. Então, eu acho que valeria a pena começar por aí, né? E aí, com o tempo, você vai desenvolvendo as suas habilidades em cada língua dessa, mas é importante começar. E eu acho que tem que começar desde o começo mesmo, né? Sendo bem pleonástico aqui. Eu acho que, de fato, desde o começo da preparação, o estudo de idiomas é fundamental. Eu, inclusive, comecei a estudar um pouquinho antes, porque eu já gostava muito, então já tinha curso de espanhol e tinha feito um semestre, mais ou menos, de francês. Então, mas mesmo assim, é um conhecimento muito básico. Fui aprofundando ao longo da preparação. E eu acho que é realmente fundamental, né? E para você, Tassiano, como é que foi essa experiência aí com as línguas? Cara, muito legal ouvir também a tua experiência, assim, e assim, assino embaixo também, porque concordo com você que tem que ser um estudo mais contínuo, né? É, é diferente das matérias substantivas, como você falou, e isso tem que ter sempre em mente, né? Eu dividia muito, assim, né? Uma coisa é estudo para idioma,
outra coisa é estudo para as outras matérias, né? São estudos totalmente diferentes, né? Às vezes as pessoas perguntam qual que é o melhor método de estudo. Depende tanto. O idioma é uma coisa, uma disciplina substantiva é outra. Não dá Isso. para. Se você vai dividir em dois grandes grupos, divida assim, né? E trate os idiomas como um estudo diferente mesmo, assim, né? E aí, como é que eu acho que é o melhor jeito de estudar idioma, na minha opinião? O jeito mais pragmático pro concurso. Não estou falando se você quer aprender o idioma, quer viajar para um lugar e tal, né? Não, o jeito pro concurso, na minha opinião, é você ter contato com provas anteriores, que é uma coisa que a gente já falou, né, para ver como aquele idioma é cobrado, né, em que nível ele é cobrado, porque, assim, chega gente para mim dizendo, mas inglês eu já sei, né, todo mundo tem um pouco essa impressão, assim, porque inglês, claro, é o idioma que a gente acaba tendo mais contato, mas, gente, o inglês da prova, é, você chega e você fica um pouco, assim, chocado, né, com o nível de vocabulário que eles exigem, assim, né? É uma coisa que vai além do que normalmente a gente está acostumado. Não acho que não possa ter pessoas já preparadas, mas a regra geral é mesmo quem sabe falar muito bem, escrever muito bem o inglês, tem que se preparar especificamente para a prova para entender como ela funciona. Então, entenda a prova, né? É o princípio que vale para todos. Tem alguma coisa comum, é isso, né? Entenda a prova, né? Depois, é, faça uma construção de vocabulários, né? Eu acho que é importante, sobretudo para inglês, né? é, Você construir e adquirir vocabulário, né? Então, acho que você lê textos, por exemplo, The Economist, né? Ou outros periódicos, assim, internacionais, né? Em inglês, com um bom inglês, e pegar palavras que você não sabe, jogar no flashcard, né? E depois ficar revendo aquele flashcard para você memorizar e adquirir, de fato, a memória a longo prazo dessas palavras, é importante, você vai enriquecendo seu vocabulário. Isso vale para espanhol e francês também, né? Sem dúvida. Depois, então, construção de vocabulário. A segunda, simulados, né? A partir do momento que você conseguir fazer simulados, seja com o professor de preferência que está te acompanhando, né? Ou com, de alguma forma, você conseguir fazer simulados. E a partir desses simulados, você criar um caderno de erros, que é o terceiro ponto para mim, né? Que é você anotar tudo aquilo que você errou, né? Os seus principais erros, todos os seus erros, anotar eles num caderno, né? Ou encadernar os seus próprios exercícios corrigidos, né? Digamos assim, botar tudo numa pasta e você ter como material de revisão esse seu caderno de erros, porque são os locais onde você perdeu ponto nos exercícios que você fez, né? Então, esses erros foram os que te tiraram ponto na prova, né? Se você conseguir não repeti-los no dia da prova, você não vai perder ponto, né? E são os seus erros, não são os erros de mais ninguém, são os seus, né? Isso que é mais legal, é um estudo muito personalizado porque é o seu erro. Se você for estudar com base no caderno de erro de outra pessoa, não vai adiantar, porque não são os seus erros, né? Então, Exato. se eu diria assim, um plano ideal para estudar idioma, estuda provas anteriores, vê o que elas pedem, o nível, né? Constrói vocabulário com flashcard, né? Lendo texto, fazendo flashcard, revendo esse flashcard de forma consistente. Faz simulado se possível, com acompanhamento profissional. Opa, acho que o Jonas caiu. Jonas, está aí? Jonas? Ui. Ixi, acho que o Jonas caiu. Não, Opa, foi, voltou? tô aqui, tá vendo? Não, eu ouvi, Beleza, ouvi. então deixa eu ver agora. Deu certo, deu Ah, certo. ouviu? Ó, Eu ó, acho que então, deu talvez eu certo. que tenha ficado meio instável aqui. Mas então, conhece provas anteriores, constrói vocabulário, faz simulados, né, se possível, com acompanhamento de alguém, e faça um caderno de erros. Esteja um caderno de erros para que você possa ser o seu material de revisão dos idiomas. Porque é muito difícil Isso. você rever idiomas, né? É É muito verdade, difícil é verdade. você. No pré-prova, agora prova de inglês, eu preciso rever idiomas. O que você vai ler? Um texto do The Economist não vai ajudar Não vai muito, rolar. assim, na prova, né? Agora, se você tiver um caderno compilado com todos os seus erros da preparação e você lê aquilo ali em 10, 15, 20 minutos ou meia hora, vai ser a melhor revisão que você pode fazer, porque você vai Concordo. lembrar dos locais onde você errou e não vai repetir aquilo na prova, né? Ou seja, vai deixar de perder pontos que vão ser preciosos para a sua aprovação, né? Então, para mim, essa é a melhor forma de estudar idioma, e aí você faz um pouco disso por dia, né? Não, concordo totalmente. Aí falando agora, justamente, você falou da revisão dos idiomas, o pessoal também pergunta de quanto em quanto tempo seria interessante revisar.
Né? Acho que é uma pergunta relevante. É, de fato, assim, na minha experiência, eu fazia essas revisões a cada fim de ciclo. Ou seja, quando eu terminasse aquele ciclo inteiro, eu voltava para os meus cadernos. Pois é, depois de estudar política internacional, história do Brasil e história, enfim, né, eu ia e voltava para aquelas matérias, né, vendo o meu caderno, revendo esse caderno, e aí, antes de ir para o novo ciclo, né, das outras matérias, pelo menos isso na parte inicial, né, e aí, depois eu ficava fazendo essas revisões periódicas, pelo menos a cada 2 meses. Né. Eu costumava fazer mais ou menos isso, a cada 2 meses tirava uma semana para revisar o que eu tinha visto naqueles 2 meses anteriores. E aí, quando saiu o edital, aí não, era realmente revisão hardcore mesmo, revisão de tudo, né? Pegava todos os meus cadernos, e aí eu já me antecipo, que outra pergunta que o pessoal fez também, se seria interessante o caderno digital. Para mim, ajudou muito, porque o caderno digital, se você vai lá, você consegue colocar um termo, né? Busca um termo e você rapidamente encontra, né? Isso te economiza um tempo muito grande. Enquanto no caderno físico, não, você tem que ir folha por folha, olhando para saber se é. Às vezes você perde o caderno. E aí no caderno digital não tem esse perigo, né? Ele fica gravado ali na nuvem. Eu usava muito aquele aplicativo Evernote, né? Porque ele dividia por caderno. E aí eu colocava as entradas de acordo com os tópicos do edital. E aí isso me facilitava muito no processo de revisão. E às vezes eu estava encucado, lembrando, não estou lembrando do tema tal. E aí eu ia lá, procurava o tema e rapidamente já achava aquele meu resumo. Então facilitava muito a minha vida. Então eu acho que sim, né? O caderno digital é uma boa. A única matéria que eu não usava o caderno digital por causa dos gráficos e tudo mais era economia. Na economia eu tinha um caderno físico separado, porque, né, de fato, eu acho que era complicado. Nos idiomas também eram digitais, meus flashcards, né? Eu fazia e eu tinha esse caderno de erros também. Foi até bom você ter lembrado, não estava me lembrando disso. Eu também tinha um caderno de erros. E aí ele era virtual, né? Cada erro que eu fazia uma entrada lá. Não, erro tal, tá, tá, tá. E aí quando era recorrente, eu colocava, eu negritava essa entrada, assim, que é algo que está se repetindo muito. Então, muita atenção com isso, né? Então, de fato, eu acho que o caderno digital é interessante. E a revisão, assim, pelo menos para mim, funcionava dessa forma. Depois do edital, eu revisava tudo, mas ao longo da preparação também ia revisando, pelo menos a cada 2 meses. Eu tirava uma semana ali de revisão. E contigo, tá sendo? Como é que você fazia as revisões? Que legal, assim, ouvir também de ti, cara, porque eu não tinha parado para pensar nesse método, assim, de separar a cada 2 meses uma semana de revisões, assim. Acho muito interessante, vou até incluir na minha lista de dicas de método de revisão, assim, porque às vezes é uma coisa que o pessoal pergunta muito, né? E eu acho que o fundamental é você ter um método, né? Você ser intencional sobre isso e saber que assim a revisão para mim é uma das principais partes do estudo, assim, né? Não adianta você ver uma coisa uma vez, não Isso. adianta nada. Não é? Se você não rever, vai ser a mesma coisa que não ter visto, entendeu? Então, porque eu acho que o princípio do estudo eficiente, né, o estudo eficaz, tem dois grandes princípios, na minha opinião, que é o estudo ativo, né, que é você chegar num ponto onde você treina, pratica, escreve, produz, né, propõe, faz alguma coisa que seja ativa, você tem, ou mesmo no flashcard, por exemplo, você resgata ativamente a sua memória sem ler, né, você lê só um lado do flashcard e ativamente você tenta buscar o outro, né? Forçando a sua memória, digamos assim, usando, né, o desempenho da sua memória. Então, acho que o flashcard é um ótimo método de revisão, porque ele te faz resgatar de forma ativa a sua memória e, ao mesmo tempo, ele passa automaticamente as revisões dos cards para você, né, no Isso. algoritmo do flashcard. Então, ele mostra para você com mais frequência aqueles que você está errando mais e Uhum. passa mostra menos aqueles que você está acertando mais, que você não precisa ver com tanta frequência. Então, se você começar a jogar as coisas em flashcards e seguir de forma consistente o método, né, do Anki, por exemplo, ele vai te trazer para a memorização tudo aquilo que você ainda não memorizou, né? E vai fazer esse algoritmo de revisões para você, de revisões passadas, né? Se você não usar isso ou qualquer método que tenha um algoritmo pronto de revisão,
Você mesmo tem que parar, criar um cronograma, né, como o Jonas fez, e dizer, cara, eu vou separar aqui um tempo para revisar e vou anotar as coisas que estão se repetindo muito, os erros que estão se Sim, repetindo muito, porque esses eu preciso rever mais, né? E o Anki ele faz toda essa hierarquização automaticamente, né? Eu acho que muito legal por causa disso, assim. verdade. Mas senão você mesmo tem que fazer, né? É, E você tem que ser eu assim fazia estratégico até. nessas revisões. Eu fiz também, usei pouco Anki na minha preparação, hoje usaria mais, né? Mas eu não Aham, usei tanto, porque eu tive que pensar nas revisões por mim mesmo. Então eu vi uma matéria, dali a 15 dias eu programava uma revisão, depois da mais 15 dias, depois 30 dias. Só que assim, chega num momento em que é muito difícil você dar conta de todas as revisões, né? Porque é muita coisa. É simplesmente muita coisa. E as revisões isso. começam a se acumular. E no período pré-prova, o meu estudo ficava 90%, 80% revisão de coisas que eu já vi, né? Então eu ficava loucamente só relendo cadernos, relendo material, relendo, né, ou fazendo flashcards, tentando resgatar ativamente na minha memória coisas que eu já vi, que eu só estou memorizando, né? E deixava 20 ou 10% de coisas novas que eu ainda achava importante ver até a prova, que não tinha dado tempo de ver até então, né? Mas eu acho que à medida que se aproxima da prova, seu estudo vai ficando cada vez mais composto por revisão e cada vez menos composto por conteúdo novo, né? O bom de você deixar um ou outro conteúdo novo, assim, que você diz, cara, não deu tempo de ver, mas vou ver isso na semana da prova, é que vai estar fresco na sua memória sem precisar revisar, É, né? verdade, Só que assim, verdade. o único conteúdo que vai estar fresco na sua memória no dia da prova, sem revisar, é o conteúdo que você viu na semana da prova, né? Porque É, fora isso, eles não vão estar frescos na sua memória, entendeu? Então, eu acho que quanto mais você tiver bons materiais de revisão, né, bons resumos condensados, bons flashcards, bons fichamentos, que sejam bem concisos, bons cadernos, que você consiga assim rever o máximo de coisa possível antes da prova, em menos tempo, melhor vai ser aquele seu estudo pré-prova, melhor vai ser aquela sua preparação pré-ring, né, digamos assim, e você vai chegar na prova mais bem condicionado, né, com a sua memória mais exercitada, né? Então, eu diria assim, tenha um método para revisão, não deixe isso, elas não vão ser feitas por si só, você precisa ser muito metódico com a sua revisão, né? E isso é extremamente importante para você passar no concurso, seja metódico com a sua revisão, não importa qual método você vai escolher, mas revise, 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 né? é isso mesmo. O Instagram acho que já vai cortar a gente aqui, mas Ah, foi ótimo o nosso papo aqui. A gente abordou, né, vários temas. Eu espero que tenha sido útil aqui para o pessoal, né? Inclusive, um dos o grupo Nabucco, na rede Nabucco também, trabalha muito com essa ideia de estudo ativo e o Bico aqui com o princípio da especificidade. Então a gente vê que os cursinhos estão, né, se esforçando mais para adequar essa preparação para o CACD do que aquele modelo tradicional de aula, aula, aula que não funciona tanto, né? Então, seria isso. Obrigado a todo mundo que viu. Obrigado, Tassiano. Foi ótimo a conversa. E um abraço, pessoal. Até Eu a que próxima agradeço, oportunidade. eu que agradeço, Jonas. Obrigadão pela oportunidade. E se alguém tiver dúvida e quiser me mandar mensagem no Instagram e tal, eu estou super corrido ali no Rio Branco, mas assim que eu conseguir, né, eu respondo com toda boa vontade, né? Fiquem à vontade, né? A gente está aí para ser um auxílio nessa preparação também. Obrigadão, É Jonas, e obrigadão a todo mundo que teve paciência de nos ouvir aí nesse horário. Obrigadão. verdade. Obrigado, pessoal. A live vai ficar gravada aqui no meu perfil, viu? Então tá. Abraço, todo mundo. Tchau, Um tchau. abraço, Jonas. Tchau, tchau.